Olá pessoal, a nossa aula de hoje vai falar sobre as monocotiledôneas, certo? Na outra aula a gente falou sobre as eudicotiledôneas e dessa vez a gente vai falar sobre esse outro grupo. Na outra aula a gente evidenciou que uma das características de distinção entre eudicotiledôneas e monocotiledôneas está principalmente na observação tanto da semente, né, na presença de um cotilédone ou de dois, né, como também nas raízes. Eu tenho aqui depois uma semente de uma monocotiledônea para mostrar para vocês, mas eu vou começar aqui a exemplificar aqui pelas raízes, certo? Como eu tinha falado na outra aula, né, as raízes das monocotiledôneas elas são fasciculadas, né? São raízes muito entrelaçadas e basicamente elas têm o mesmo tamanho, não há uma raiz diferencial, entendeu? Quer dizer, não há a presença de uma raiz pivotante onde as outras raízes se aderem. Nesse grupo de plantas, as raízes são todas quase que com a mesma proporção, né? com o mesmo tamanho. E elas são bastante dispersas, né? Parece uma cabeleira, né? Uma bucha. E aqui é uma gramínea, tá certo? Eu exemplifiquei com gramíneas, né? Esse é um capim rústico. E tem aqui um outro exemplo, certo? Uma outra gramínea também. Vocês vejam que o formato dela aqui é uma gramínea, vocês podem prestar atenção, um capim também, um braquiária novo, né? E aqui nós temos o seu formato de raízes. Não há também a presença de uma raiz pivotante. Aqui esse outro modelo, ó, se vocês observarem, as raízes são todas praticamente dentro de um padrão milimétrico, certo? Não há uma distinção de uma raiz aqui, como as raízes pivotantes, né, das dicotiledôneas. Então isso aqui é um outro formato, né, de exemplificar esse grupo de plantas. Finalmente nós temos essa outra aqui também, olha só que já é também a gente também vê várias raízes, mas nenhuma destacando da outra, tá certo? Muito embora esse formato de raízes aqui não se parece com essa primeira aqui, que é cheia de raízes próximas umas das outras, tá certo? Um emaranhado de raízes. Essa aqui já é um pouquinho mais espaçoso, né, as raízes, mas não deixa de ser, né, desse grupo, porque ela também não apresenta uma raiz principal, né, que é uma raiz pivotante. E só para exemplificar aqui, certo? Eu tenho aqui algumas ervas, olha só como a gente distingue, né? Essa daqui já não é uma monocotiledônea. Olha a diferença dela, olha a raiz principal dela, né? Que é uma raiz que se aprofunda mais no solo, essas outras são nas laterais. E olha como ela é grossa, né? Isso aqui a gente não consegue ver nas monocotiledôneas, tá certo? Olha só, tem outras aqui. Deixa eu carrapicho de ovelha aqui. Olha só o tamanho dessa planta aqui. Olha só. Vou cortar aqui que ela está muito grandona. Olha só, pessoal. Vocês aqui notam bem direitinho. Essa sim é que é uma dicotiledônea, né? Porque ela tem uma raiz que se destaca das demais, certo? Sempre em direção ao solo profundo, certo? Enquanto que essas outras se aderem a ela, tá certo? Isso é uma importante forma de distinção, diferente da monocotiledônea. Olha como é que ela é, tá certo? A gente não destaca uma raiz principal. Tá certo? Então nós temos vários exemplos de monocotiledôneas, as gramíneas em geral, todas as gramíneas, né? O nosso arroz é uma gramínea, o milho é uma gramínea. Por falar em milho, eu tenho aqui um grãozinho de milho, tá certo? E aqui a gente exemplifica que quando essa semente nasce, né? Ela não apresenta dois cotilédones, tá certo? Ela tem apenas um cotilédone, então o outro ele não é perceptível. E normalmente as sementes das dicotiledôneas elas têm uma simetria quase igual. As duas bandas são quase, né, simétricas, praticamente simétricas. Há diferenças de outras plantas que não têm essa simetria, como o caroço de jaca, por exemplo. Mas não deixa de ter dois cotilédonos. Um fica mais interno, certo? E o outro externamente. Então essa foi a nossa aula, né, exemplificando as sementes monocotiledôneas. E até uma próxima vez.